Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez para o nosso canal Desencanto da Sereia, aonde que nós iniciamos os nossos trabalhos, retornamos às nossas atividades agora em 2021, para fazer aquilo que a gente já vem fazendo, para fazer aquilo que vocês já sabem, que já vem acompanhando, um debate propositivo, um debate qualitativo sobre a política local e sobre a política nacional também. E voltamos agora em 2021, mais uma vez com a presença do professor Edivan Alves, com a presença do professor Arquimedes Fabrício, para cada vez mais, a cada programa, abrilhantar com os seus comentários, né? Muito mais do que abrilhantar, mas trazer aquela perspectiva de reflexão para aquelas pessoas que vêm nos acompanhando. E para que a gente comece a nossa discussão de hoje, nós vamos conversar sobre a formação da mesa diretora do biênio 2021-2022 do município de Caruaru. E a mesa diretora ficou da seguinte forma. Então, o presidente foi escolhido, o presidente aquele que na gestão passada ele era o líder do governo, agora se transformou em presidente da Câmara, que é o Bruno Lambreta, e a mesa diretora ela foi composta também por primeira secretária, né? a vice-presidência ficou com a Aline Nascimento, de Cidadania, Ricardo Liberato ficou com a segunda vice-presidência, Ricardo Liberato, do PSDB. Leonardo Chaves, também do PSDB, ficou com a primeira secretaria, Galego de Lages, do MDB, com a segunda secretaria, o segundo secretário. Mano do Som, do DEM, é o terceiro secretário. E Edmilson do Salgado ficou como o quarto secretário. Vamos ter ainda a divisão daqueles que vão ficar com a discussão sobre a educação, a discussão sobre o direito, sobre a legislação, enfim. Mas o que nós temos hoje para debater, discutir, analisar, é essa formação da mesa diretora para o biênio 21 e 22 do município de Caruaru. E vamos começando com o nosso amigo professor Arquimedes Fabrício. Professor Arquimedes, um feliz ano novo, muita paz e muita bênção na sua vida, desde já. Qual a leitura, professor, que o senhor faz dessa formatação dessa mesa diretora? Um abraço, professor Alberes, professor Edivan. Um feliz e abençoado ano novo para todos nós que merecemos, né? Todos nós que estamos aqui, quem também está nos acompanhando no dia a dia. Alberes, quanto à eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores, a gente pode dizer que a prefeita tem, então, os cargos estratégicos nessa mesa, nessa composição. A começar do presidente, Bruno Lambreta, que foi uma negociação antes. Eu não entendo até porque o Lula ainda insistiu na candidatura dele, o Lula Torres, né? E a gente vai começar a entender. Ricardo Liberato, o primeiro vice, não é? Primeiro vice ficou com a Aline Nascimento. Segundo vice, Ricardo Liberato. Meu secretário, Leonardo Chaves, que é um cargo estrategíssimo, e aí Leonardo conhece muito bem aquela casa, pode dar uma grande colaboração para Bruno Lambreta, não é? E temos ainda, então, lá na quarta secretaria, o Edmilson do Salgado. Eu creio que será uma mesa, Alberes, que traz, então, consigo aquilo que chamamos de eclético, não é? Ela tem, então, partidos da oposição, partidos da situação. Vamos perceber, no decorrer dos trabalhos, como é que irão se comportar, não só enquanto vereadores, a Aline Nascimento, o Galego de Lages, o Mano do Som, mas também enquanto membros dessa mesa diretora. Creio eu que não irão causar muito trabalho para a nossa prefeita, não, viu? Ok. Professor Edivan Alves, feliz ano novo, seja um 2021 cheio de bênçãos e de paz na sua vida e na de sua família, professor. Professor, quais as observações iniciais que podemos fazer dessa mesa diretora? Olha, Alveres, Fabrício, que nós tínhamos, de fato, um ano produtivo para todos nós. Eu acho que vai ser de grande importância e vai ser desafiador, mas, né, diante do que a gente passou iniciando 2020, 2021 tende, e nós esperamos que seja, de fato, muito produtivo.
Com relação a essa questão, tem alguns pontos interessantes para a gente poder observar. Por exemplo, a primeira ideia que se tem é que nos passa uma ideia de um jogo de cartas marcadas. Literalmente, essa composição, né? Um jogo de cartas marcadas, até porque é uma praxe, logicamente a gente sabe muito bem que isso não é feito em 1º de janeiro, entre as 8 da manhã até as 16 horas, para poder fazer essas votações. Há todo um jogo político desde que se estabelece, né, as eleições a partir do dia 15. Então, já começam as articulações. Isso é natural. Por exemplo, só para você ter uma noção, a mesa diretora, com exceção do presidente, Bruno, o restante foi tudo unanimidade. Então, Bruno, né, só não teve 6 votos. Né, teve 17-6 com relação a Lula. Mas o restante da Câmara foi unanimidade. Então, isso é uma prova básica que já tem todo um processo construído. Né? Então, isso é um ponto que a gente deve merecer um destaque a respeito disso. Gostaria também, e aí a gente vai discutindo durante todo o programa, um destaque para a Aline Nascimento na vice-presidência, né, que está chegando agora. Né, tem todo um histórico político em relação a ser filho de Zé Ailton, né, então ela chegou com uma força, com uma presença importante, né, enquanto mulher na composição da mesa diretora, que são questões, que são posições estratégicas. Então, chegando de imediato, já tendo essa posição de vice simbólica, que é interessante. Né? Então, Mano do Som também, que é o seu primeiro contato, já tem um cargo na mesa diretora. O restante, Leonardo Chaves, Ricardo Liberato, já são, né, pessoas mais experientes. Não se fala, como o Fabrício colocou, Leonardo Chaves, ele sabe de toda aquela, de todo o regimento interno, de todas as leis, todas as nuances, né? Ele sabe de tudo, ele domina aquela situação. Então, vai ser estratégico a experiência do Leonardo Chaves, como sempre. Né? E eu acho que são pontos interessantes a se observar a respeito disso. A questão da unanimidade da mesa e a questão da vitória de fato grande, né? Representativa, que foi 17-6 para Bruno, e de fato tem a bênção aí do governo do executivo municipal. Eu queria fazer uma colocação, Alberes, que eu acho que merece nesse momento, eu não posso deixar passar. Lembrem que na mesa diretora da Câmara, tanto do lado de Lula quanto do lado do Bruno, se excluiu o nome de Perpétua Dantas, como sendo a vereadora mais votada da cidade. Esperava que tivesse, então, um dos cargos na mesa diretora da casa, e ela foi excluída do processo. E aí, repito o que o Elivan falou agora há pouco, né? Com as bênçãos da chefe da executiva, a prefeita Raquel Lira. Isso é um caso a se observar para o futuro, viu, Alberes? Justamente, claro. Essa formação dessa mesa diretora, ela mostra de forma muito objetiva, não precisa muito esforço. Acho que 3, 4 dias antes, veja, viu? 3, 4 dias antes, alguns blogs aqui da cidade já estavam dando toda a mesa diretora, do presidente até o quarto secretário. E isso eu estou mencionando o que veio a público, porque essa costura ela é de semanas e de semanas atrás. Então, isso é um fato, isso foi colocado pelo professor Edivan, isso infelizmente aconteceu, e eu vejo que 15 nomes estão na Câmara hoje, que renovaram a Câmara. Esses 15 nomes, você percebe que, a princípio, claro que está começando agora essa gestão, mas diante do que nós vimos da mesa diretora, essa renovação de 15 nomes, elas vêm mantendo uma tradição que, para a política, isso é muito ineficiente, que é o quê? Os conchavos, que é os acertos por baixo do pano, e que na hora de uma decisão, as favas elas já estão contadas. Evidentemente, com aquela mesa simbólica ali, com a Perpétua sendo a presidente, organizando todo aquele processo, você tendo a Aline como a primeira secretária. A Aline era quem estava nomeando as pessoas para votar, né? Para indicar, para ver quem era o primeiro secretário, para ver quem era o presidente da Câmara. E você percebe que a própria Aline ela era a primeira a votar. E a Aline, como sendo uma vereadora de primeiro mandato, aquilo ali não foi espontâneo, a votação dela. Você percebe que todos
que ela iniciou votando, houve um acompanhamento, ou seja, já existiu, infelizmente, o conchavo, por baixo do pano, Jogo de cartas e de marcadas. suma importância dizer que a prefeitura não queria mais o Lula Torres como sendo presidente, né? É tanto que trabalhou o nome daquele que foi o líder do seu governo na gestão passada, o Bruno Lambreta. Então, eu vi isso, infelizmente, como uma retomada, como algo que vem acontecendo que não traz uma novidade, uma independência, que não traz uma postura nova para a Câmara, já de início. Então, eu já começo a observar de uma forma muito negativa, porque vem trazendo os mesmos vícios de gestões passadas. Por falar em independência, por falar em uma postura mais altiva, eu vou começar com o professor Edivan, para que ele levante aí os pontos sobre aquela fala de Perpétua, quando ela foi chamada para escolher o seu presidente da Câmara. Então, o voto dela, ela foi a única que disse o motivo e o porquê estava votando em Lula Torres. Pela independência e autonomia dos poderes. Isso não é só simbólico, isso tem um direcionamento e um recado muito específico. Mas aí eu deixo o professor Edivan fazer a leitura desse ponto aí do voto da Perpétua. Seguinte, com relação a esse ponto de Perpétua, tem algumas coisas que devem ser levadas em consideração. A primeira, a gente sabe muito bem que Perpétua, ela vem de uma tradição na parte com relação à questão política, de análise política aqui na cidade, e que nunca militou nessa parte com relação a onde eles estão hoje no PSDB. Né? Então, isso é um ponto a ser levado em consideração. Né? Toda a parte de análise política que ela pertencia e a visão política que sempre se militou era diferente daquilo que está hoje dentro do PSDB. É uma questão, né, que todo mundo já, obviamente, já tinha mencionado. E, de certa forma, a parte dessa estrutura, né, a forma como ela sempre avaliou a política em si, independentemente de estar no PSDB ou fazer parte da gestão da prefeitura, ela teria que, por uma questão, digamos assim, próprio dela em si, enquanto família, de manter uma posição, ela como professora universitária, ela como jurista, ela como uma pessoa que tem conhecimento das áreas que ela participa, ela teria que ser muito coerente com aquilo que, com certeza, ela prega no meio jurídico, no meio da universidade, que é a questão daquilo que é o principal e base da democracia, que é um dos seus pilares, inclusive, né, base da nossa Constituição, que é a independência dos poderes. Então, ali, quando ela diz aquilo, tudo dentro dos conformes. O que é que a gente observa? É um recado, literalmente, direto, para mostrar ao Executivo Municipal que, apesar de fazer parte do governo, apesar de ter trabalhado, apesar de ter uma relação direta de amizade com a prefeita, mas ela está mostrando que há uma separação, pelo menos a priori, é o que ela nos passa enquanto ideia, há uma separação com relação a isso, e agora ela, enquanto parlamentar, no sentido de saber separar as coisas e trabalhar o poder, no caso, né, independente do legislativo, mas trabalhar em harmonia com os outros. Então, eu acho que isso deve ser levado em consideração, um recado de autonomia, porém, né, obviamente, não vejo que seja um empecilho, né, para o executivo, não, de forma alguma. Mas ela demonstrou nesse momento como a única a explicar o voto, né? Eu acho que ela foi taxativa em dizer e em falar, em enfatizar aquilo que é básico na democracia, que é a independência dos poderes. Professor Arquimedes, a prefeita Raquel Lira, será que ela viu com outros olhos essa indicação, essa proposição de voto da Perpétua? Será que a prefeita entendeu aquilo como um recado? Como o senhor observou essa fala da Perpétua? A forma, os gestos, né? A forma enfática como ela mencionou o seu voto. Edvan foi feliz quando colocou que ela vem de uma família bem tradicional, né, na cidade, de fazer política, né?
os irmãos Dantas, o professor Arnaldo, a professora Ana Maria, a própria Perpétua, que fazem, então, análises políticas constantemente. E me vem um detalhe. Perpétua, na campanha eleitoral para a vereança, ela teve uma estrutura de campanha muito forte, não é? E ela é sempre ligada a Raquel Lira, é sempre colada a Raquel Lira. Desde ela secretária, sempre exaltou o trabalho de Raquel Lira. Ela nunca se esquivou disso. E quando eu chego numa campanha, ela continua, então, elevando o nome da prefeita para pedir voto, o voto sempre casado, né? Raquel e Perpétua. E aí me espanta, Alberes, essa posição de Perpétua, quando ela diz que os poderes têm que ser independentes e respeitados. Aí me vem uma dúvida. Será que, então, o recado foi porque a prefeita interferiu na mesa diretora da Câmara? Para mim ficou claro isso aí. Não sei se Raquel entendeu a mensagem dela. Não é? Segundo, Perpétua demonstra com a sua postura ou com a sua fala que ela, enquanto edil, ela vai, então, tomar posições que talvez não entrem em acordo com o que pensa o Executivo Municipal. Ou seja, uma posição de certa independência. Então, Perpétua começa a desenhar uma situação de que, no primeiro mandato dela para vereador, criou-se uma expectativa gigantesca de que ela seria, então, uma das líderes da Câmara, até poderia ser a líder do governo, que pode ser ainda, não foi escolhido ainda, não é? Mas que, pela posição dela, creio eu que não vai ser. Ela deve tomar um caminho mais de não estar tão atrelado a Raquel Lira, e sim, algumas vezes, em alguns momentos, que ela achar que deve votar de acordo com o seu pensamento, votar de acordo com a sua independência. Pelo menos é assim que eu estou enxergando essa situação no momento. Eu também vejo da forma dos colegas também, um recado foi muito bem dado, claro, dentro de uma forma responsável, dentro de uma forma sem fazer alarde, sem criar nenhum tipo de polêmica. Mas, diante do histórico que Perpétua tem aqui enquanto professora, enquanto jurista, não se esperava e não se espera outro tipo de postura a não ser aquela que ela tomou. Independência, coisa que em outras legislações a gente sempre percebeu as amarras, os conchavos, as aproximações até com outros interesses, que isso não faz bem para a democracia, isso não faz bem para a cidade. Claro, também, veja, tem alguns pontos aí para a gente analisar de forma bem delicada. É claro, é um fato que a Perpétua também participou dessas conversas, de indicações, porque ela votou na mesa diretora. É a mesa diretora que foi composta pelos nomes que nós citamos. Ela votou em todos. Ela seguiu os votos de todos. Mas, para aquilo que tem uma aproximação maior com o Executivo, que é o presidente da Câmara, ela fez valer aquilo que se espera dela. E que essa postura, ela possa levar por esses 4 anos. Também acredito, professor Arquimedes, também acredito, muito dificilmente Raquel indicará ela para ser a líder do governo. E eu vou um pouco além. E se esse convite for feito, eu acredito que dificilmente ela aceitará, né? Diante de uma coerência, diante daquilo que ela vem demonstrando. Então, ela se sente e vai ficar muito mais livre para pautar temas em uma postura de independência, mesmo sabendo que ela está ao lado, né, faz parte da base do governo. E nós tivemos essa semana a escolha do líder de oposição. O líder de oposição vai ficar com o Fagner Fernandes. E aí a gente começa agora com o professor Arquimedes. Professor Arquimedes, Fagner Fernandes e essa oposição de 5, 6 vereadores. Foi um bom nome? Essa oposição, ela terá força para pautar situações e proposições que a oposição
da gestão passada, teve o líder da oposição, era o Daniel Finizola, ele conseguiu pautar algumas situações. O Fagner terá essa força juntamente com a oposição? Veja, Alberes, eu não sei se seria o melhor nome o Fagner Fernandes. Tem um mandato de experiência, né? Mas eu não sei se, para mim, não seria o melhor nome. Aí você, mas quem seria esse nome? Tentar entender um pouquinho da bancada de oposição, quem é que ela é hoje, né? O próprio Fagner Fernandes, temos o Anderson, o advogado Anderson, que é dos animais também, né? Temos o Isaac da Saúde, se eu não estou enganado. Temos o Cabo Cardoso, que é o único candidato chamado o único vereador bolsonarista na Câmara de Caruaru, não é? Então, talvez, dentre as opções que temos de oposição, e aí pegando-se, então, aquele que é mais experiente, aspas, na casa, então sobrou para o Fagner. Agora, não sei até que ponto, e aí para mim fica muito claro também, porém, deixa no ar algumas arestas, até que ponto, então, essa oposição vai incomodar a prefeita Raquel Lira, vai fazer valer o nome oposição de verdade, uma oposição coerente, claro, uma oposição democrática, claro, não é? Temos pessoas ali que demonstram ser competentes, ter conhecimento de muitas situações. Porém, até que ponto essa oposição vai fazer valer de verdade numa oposição? Porque, pelo que está aparecendo, Alberes, a prefeita tem a maioria na Câmara, tá? E vai aprovar facilmente todos os seus projetos. Creio eu que a oposição não vai vingar muito nessa atual legislatura na Câmara da cidade, não, viu? Professor Edivan, como o senhor recebeu e qual a análise que o professor faz com relação ao nome de Fagner Fernandes sendo o líder da oposição e se de fato essa oposição, com os nomes que ela tem hoje, pode fazer frente e pode, quando eu falo fazer frente, não é barrar, não é atrapalhar, é poder colocar em pautas proposições que não é do interesse específico da prefeitura. Não falo da cidade, mas do interesse da prefeitura. Como é que o senhor vê esse nome e a oposição? De fato, a gente sempre espera que toda oposição ela seja propositiva, né? Oposição por oposição não contribui em nada, então ela tem que ser propositiva, ela tem que fiscalizar, ela tem que mostrar as situações do executivo e da própria bancada da situação em si. É de extrema importância a oposição, principalmente na democracia, né? O pensamento diferente é importante e tem que ser propositivo. Agora, com relação aqui a Caruaru mesmo, por exemplo, praticamente a Raquel não vai ter oposição, né? Então, a oposição está além por algumas questões. Primeiro, pela própria quantidade, são poucos candidatos. Segundo, né, desses candidatos que fazem oposição hoje, certamente, apenas você tem Fagner e Galego de Lages no segundo mandato. Então, caiu para Fagner, eu acho que pela questão da experiência, porque os outros, Anderson, Cabo Cardoso, né, que literalmente na oposição são inexperientes, então essa galera não vai pegar isso agora. Então ficaria para Galego ou para Fagner Fernandes, né? Você ainda tem que contar, eu creio que há aí de certa forma, uma diminuição aí na qualidade da oposição, porque eu acho que Daniel Finizola, que fez um excelente trabalho na oposição, tinha uma articulação, tinha uma retórica, tinha algumas plataformas, algumas pautas de extrema importância, ele conseguiu em alguns momentos, né, nesses 4 anos da legislatura, fazer uma função, né, muito bem equilibrada e de alto nível com relação às questões com a prefeitura, no quesito de fiscalização, de situações e de debates. Eu acho que a Câmara perde, né, e aí ninguém está fazendo juízo de valor de quem está né, nos vereadores que estão chegando. A questão não é essa aqui, não. Estou dizendo a questão de como se apresentam os vereadores em si. Eu acho que, com relação a essa qualidade de retórica e de pautas, eu acho que vai ter uma queda com relação a isso. É o que não significa dizer que não haja produtividade. Vai ser. Mas eu acho que caiu para a Fagner, principalmente pela inexperiência dos que estão chegando,
literalmente, né, pela sua força em si, ele é do PDT, ele já vem já no segundo mandato, então, natural que fosse dessa forma. Mas ainda é muito restrito. Por quê? Porque especificamente são só esses. Fagner, Anderson Corrêa, Cabo Cardoso, Galego de Lages. Aí você tem o irmão Ronaldo, que ainda está patinando sem saber para onde vai, né? Segundo coloca alguns veículos da imprensa. Você tem Carlinhos da SEACA, né? Você tinha Cátia das Rendeiras, que, né, já está na base. Então, ou seja, e uma questão interessante, aí eu finalizo para que a gente possa discutir. Uma questão interessante. Quando se fala em oposição, naturalmente que você leva em consideração os vereadores que vieram de outras bases, principalmente de Lessa, que foi o segundo colocado. E dos 4 que se elegeram com Lessa, né, você já vê que já há uma certa dispersão dessa força desses vereadores, como a própria Cátia, por exemplo, como o irmão Ronaldo, que está aí em dúvida com relação a essas questões. Então, é algo que deve ser levado também em consideração, porque quando se chega nessa base, a inexperiência dos vereadores, eles vão se enturmar, vão saber como são os trâmites. Então, digamos assim, é muito recente para estabelecer como isso vai acontecer, mas a forma como se desenha, eu acho que Raquel ela vai passear, né, na Câmara de Vereadores, porque a sua base, né, e com aqueles que naturalmente vão migrar para a sua base, ela vai ter os 2/3 tranquilamente para aprovar os seus projetos. A questão de número e a questão de representatividade, eu acho que são 2 problemas para a oposição na Câmara de Vereador. Embora eu reconheça a qualidade, né, e o trabalho de Fagner e desses que estão chegando credenciados. Mas eu acho que a gente deve aguardar para ver. Essa oposição, eu vejo também que eles terão uma possibilidade muito grande de se tornarem protagonistas. Porque a partir do momento em que você tem uma oposição resumida a 5, 6, 7 no máximo vereadores, aonde que essa maioria ela é novata, e aí você tem um nome como Fagner Fernandes como sendo o líder dessa oposição, se essa oposição muito bem se articular e propor discussões, elas podem se tornar protagonistas nesse processo. Como o Daniel Finizola tentou fazer e por alguns momentos conseguiu. Porque quem está na base, a tendência é que tenha um certo comodismo e vá se preocupar apenas em manter a sua base de eleitores, reivindicar algum tipo de serviço básico. Que isso aí não aparece de forma extensiva para a cidade como um todo. Já um debate propositivo, pautando situações que a prefeita não quer colocar em discussão, isso é o grande desafio da oposição. E aí fica a dica, né? Fica essa dica aí para os membros da oposição, que eles têm uma chance muito grande de se tornarem protagonistas. Agora, é claro, a partir do momento em que queiram tratar e trazer um debate propositivo e querer mexer naquilo que é de interesse do município e que, por um acaso, a gestão não queira tocar, não queira mexer, não queira fazer. Então, eu vejo também que, a princípio, a prefeitura, a Raquel Lira, a prefeita, ela não vai enfrentar grandes problemas, né, para colocar os seus projetos naquilo que ela necessitar de 2/3, mas também eu vejo uma grande oportunidade que essa oposição tem de tentar fazer história e de tentar se tornar, de fato, um protagonista. Agora, um protagonista dentro da política com um P maiúsculo. E para que a gente entre nessa reta final, aqui agora, um rápido comentário aí de vocês sobre essa situação que aconteceu agora, essa exoneração de quase 700 contratados, coisa que o Ministério Público sempre, em início de gestão, sempre pede, sempre faz. E os prefeitos dificilmente acatam. E agora foi acatado. E já saiu dados hoje do Sismuc, que tem mais uma outra leva de mais de 1.000 funcionários para serem também exonerados. Professor Arquimedes, para a gente entrar na reta final, 1 minuto e meio aí para suas considerações acerca desse fato aí, que é o que está mexendo com a política caruaruense, de momento. Beres, tem a questão do Ministério Público, do TCE também.
mas também tem a questão daquela leva de vereadores que saíram, não é? Dos que entraram, que estão apoiando a prefeita e querem colocar os seus também. Porque, assim, se for para fazer a limpeza total, a administração para tudo. Não tem saúde, não tem educação, não tem nada. E fazer uma seleção de repente assim é um pouco difícil. O tempo é exíguo. Então, é necessário se fazer concurso público. Porém, isso demanda tempo também. Creio eu que vão ser liberados contratos de emergência nesse período para tentar levar a administração até o meio do ano e até o meio do ano, então, se fazerem as seleções normais ou até mesmo, creio eu que seria a opção mais legal e de acordo com a Constituição, seria também algo bem constitucional, a questão do concurso público para todas as áreas do município. Professor Edivan, são mais, ou eram mais de 11 mil funcionários, a máquina da prefeitura tinha mais de 11 mil funcionários, está começando a fazer agora uma limpeza. Será que é só a questão do Ministério Público, do Tribunal de Contas? Qual é a sua leitura? Olha, deixa eu só trazer uma informação antes de entrar nessa parte. Quando o Fabrício citou na intervenção passada sobre Isaac da Saúde, eu acho que o Fabrício quis se referir a irmão Ronaldo, porque Isaac da Saúde é de cidadania e fez parte da base de Raquel. Fabrício, acho que quis falar sobre irmão Ronaldo, que fazia parte de Lessa. Então, essa parte aqui, necessariamente, acabou sendo uma praxe em todas as prefeituras no começo do ano, para soar como um choque de gestão, mas não tem esse sentido. Vão entrar outras pessoas e vão substituir. Você pode observar que você teve uma mudança forte em algumas pastas e pastas estratégicas. A gente sabe muito bem que quando muda o secretário, mudam, né, muitos cargos ligados na parte executiva, né, e no segundo, terceiro escalão. E essas pessoas têm suas pessoas de confiança e automaticamente seus cargos eleitorais que vão, de certa forma, querer fazer parte porque trabalharam nas eleições. Infelizmente, você tem. Isso é uma prática comum, né, nas cidades. Então, o fato de sair essa quantidade de pessoas, eu creio que, naturalmente, elas serão substituídas. Elas serão substituídas ou realocadas. E o Fabrício fala uma coisa interessante, né? Você teve uma grande quantidade de vereadores que saíram e que tiveram uma grande força política, né, nesse lastro aí de capital político da prefeitura. Então, essas questões sempre acontecem nessas transições de gestão em si. E, principalmente, veja, saúde, educação e a parte de segurança, né, foram modificados os secretários. E outros saíram de uma pasta para outra ou de um escalão para outro. Isso envolve uma reconfiguração, né, das posições e dos participantes. Então, eu creio que serão substituídos e ficará nessa batalha jurídica mais como uma forma digamos assim, de destaque na imprensa e ficará sendo respondida pela prefeitura, mas não creio que isso vá modificar muita coisa, não. Okay. Temos essa notícia do Sismuc, que tem outros servidores que vão serem demitidos. Vamos aprofundar essa nossa conversa nos próximos vídeos. Agradeço a você que assistiu até agora. Quem não é inscrito, se inscreva e acompanhe no nosso canal. E nos encontraremos no próximo debate nosso aqui. Valeu, pessoal. Até mais. 15 segundos só. Tchau.